né? Então a gente fica bastante atento, o otorrinolaringologista está em constante contato conosco e provavelmente essa cirurgia de ouvido, ela não vai requerer a utilização desse tipo de anestésico. Normalmente são cirurgias de seios nasais, né? Sinusites, são as cirurgias de desvio de septo, cirurgias de garganta. As cirurgias de ouvido normalmente não são cirurgias com potencial de sangramento muito grande e que, portanto, não necessitam habitualmente da utilização de anestésicos com adrenalina. Vou ficar tranquila, minha filha. Um relato da nossa própria diretora aqui com relação à experiência com anestesia. Ela foi fazer uma cirurgia de varizes e tomou uma anestesia ARRAC. Certo. E ela teve uma cefaleia cefaleia raquidiana, né, que fala, né? E ela teve que, não sei foi quanto tempo com dor de cabeça, e teve que depois voltar para o bloco cirúrgico para tirar o próprio sangue, injetar o próprio sangue no lugar da anestesia, porque parece que estava vazando alguma coisa no líquido do cérebro. Isso acontece, inclusive, também Como com, é que às é vezes, isso? uma pessoa que Doideira é essa? foi gestante, né? E às vezes faz algum movimento que não pode fazer, se eu não me pode engano, e fazer. também acontece essa... A realidade é que há tempos, né, assim, essa é mais uma coisa para a gente desmistificar, né? Mais um mito que nós vamos quebrar aqui. Exatamente. Né? Antigamente, né, como a gente utilizava agulhas de calibre maior, hoje as nossas agulhas, as agulhas que a gente utiliza para fazer a raquianestesia, elas são agulhas muito finas, né? E elas têm pontas especiais, né? Então elas não laceram a estrutura que bloqueia a saída do líquor, que seria responsável, uma hipotensão licórica, uma queda dos níveis do líquor, que é o líquido que banha todo o sistema nervoso central, seria responsável por essa cefaleia que a gente chama, dor de cabeça pós-anestesia raquidiana. Ela tem por característica, né, quando a paciente se levanta, ela sente dor, ela deita, ela melhora. Então, antigamente, a paciente ela ficava deitada, né? Havia essa recomendação, não, ela tem que ficar 2 dias deitada. Hoje em dia isso não acontece. A cefaleia pós-raque é um evento muito raro. As gestantes estão num grupo de maior risco. Então, nós podemos dizer que a nossa diretora foi uma sortuda. É igual ganhar na loteria, então. Ela foi premiada. Foi premiada com esse brinde chamado cefaleia. Parabéns, viu? Igual o ganhador da loteria. E só mais um aspecto, o fato dela ter tido cefaleia já é um fator que pode predispô-la a uma nova cefaleia em caso de necessidade dessa raquianestesia. Então é importante, por exemplo, que nessa avaliação pré-anestésica... Mandou falar com o senhor que jamais ela vai tomar essa anestesia de novo. Agora, o que origina isso, doutor? Porque a dor é insuportável, dizer isso aqui. Ela falou que parecia que o relatos, cérebro estava sendo tracionado. Eu já ouvi relatos que é uma dor insuportável e até me pergunta assim, o que ocasiona? Porque realmente esse mito de que você não pode levantar, então você fica deitado, mas qual é o que leva a isso mesmo? Então, como eu disse, né, assim, a gente tem um líquido que banha o sistema nervoso central, né, as estruturas, tanto cérebro quanto medula espinhal. Esse líquido é chamado de líquor, né? E no momento em que a gente faz uma raquianestesia, a gente perfura a bainha ou a membrana que protege, que faz um invólucro desse líquido com o sistema nervoso central dentro. Muitos alegam, isso não está claramente definido, que esse pertuito que fica, né, esse líquido que fica, vai vazando o líquor, né? Então, na medida em que o paciente perde esse líquor para tecidos adjacentes, ocorre uma hipotensão licórica. Quando o paciente se levanta, ocorre um tracionamento das estruturas superiores e isso provoca dor. Essa é a teoria mais aceita, embora não esteja plenamente confirmado. Agora, por que tem que injetar o sangue da própria pessoa no buraquinho lá da anestesia? Também é um outro questionamento também na literatura, né? A verdade é que, na realidade, o que a gente faz é uma peridural com sangue, né? Porque com isso, a gente injeta o sangue exatamente entre o espaço que está essa membrana e um outro espaço. Quando a gente injeta o sangue, a gente comprime essa membrana e consegue aumentar a pressão no líquor. A pressão que está dentro desse compartimento
que tem o líquor mais as estruturas do sistema nervoso central. E aí expulsa o líquor daquela área? Ou não. A gente consegue, na realidade, bloquear aquele pertuito por onde esse líquor está extravasando e aumentar a pressão. Como a causa dessa cefaleia, em tese, seria em decorrência de uma queda dos níveis de líquor dentro dessa membrana, na medida em que a gente consegue aumentar a pressão em torno dessa membrana, a gente consegue tratar. É como se fosse um silicone vedando ali aquele e lugar. Também um aumento de pressão. Sim. E a gente falou agora há pouco, mais cedo aqui, com relação aos planos de saúde e os médicos que estão se manifestando em relação a isso. Os anestesiologistas, né? O anestesista, qual que é o certo? Anestesista ou anestesiologista? Na realidade, não existe nenhum grau. Existem profissionais que se sentem incomodados com a terminologia de anestesista, né? Assim, a anestesiologia estaria mais vinculada a um termo como ciência em si. Mas se eu falar anestesista, o senhor vai ficar ofendido? Para mim, não. Então tá bom. É mais fácil falar fácil. anestesista. Anestesiologista quebra a língua. Os anestesistas, eles estão sendo também afetados em relação a tudo isso que a gente está acontecendo hoje, vendo acontecer hoje no cenário da saúde aqui no Estado e pelo Brasil afora? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, à exceção de uma ilha de excelência que a gente poderia considerar, como São Paulo, por exemplo, todo o resto do país sofre com esse aviltamento dos honorários médicos pagos pelos convênios, né? E muitas vezes eu acho que a gente tem que tirar essa questão do médico como sacerdote, né? O médico é um ser humano comum, que tem suas contas para pagar, né? Tem seus filhos para criar, e a gente deve, obviamente, contar com a opinião pública nessa luta, que não é uma luta nossa, né? Óbvio que existe uma questão pecuniária em torno disso tudo, mas mais do que isso, né, a gente quer trabalhar e oferecer para o paciente um serviço de qualidade. Eu ouvi no começo do programa, né, vocês comentando a respeito das dificuldades do atendimento nas portas de urgência do sistema privado em Belo Horizonte. E isso é uma realidade, né? Em qualquer hospital privado que você vá hoje, você vai ter dificuldades de ser atendido, né? Existe um déficit de leitos aqui na cidade. Se não me engano, acho que Belo Horizonte tem 3 mil, o nome de déficit para os 3 mil leitos, se eu não me engano. Eu de fato, não sei exatamente os números, existe um déficit importante, né? As pessoas não querem, os empresários, eles não querem investir em saúde, né? Então existe esse fator limitante. Então, assim, a gente está vivendo um problema que realmente é sério. Quer dizer, e aí falta médico no hospital, porque o cara vai estudar 10 anos, por exemplo, na faculdade, para ter retorno naquilo que ele fez. Dúvida. Então, ele vai ter sua clínica própria, vai trabalhar num outro lugar que ele pode ser melhor valorizado e não vai para os planos de saúde, para os hospitais dos planos, vai faltar médico, vai aumentar o número de usuários nas filas e se a gente abrir aqui ciclo, para né? falarem de novo, como aquela vez a gente falou dos enfermeiros e tal, os médicos vão se pronunciar dizendo, o trabalho é insano. Porque às vezes o pessoal quer que a gente dobra 48 horas assim, no ar, tentando atender pessoas de uma maneira, às vezes você está sem condição. A gente já teve ligações de enfermeiros dizendo, olha, eu já fui colocada para trabalhar aí mais de 24 horas seguidas, com intervalo de 1 hora para dar uma descansadinha. E como fazer isso no hospital? E né, até o atendimento fica comprometido, porque o médico, para atender tantas pessoas, pacientes lá fora esperando, e ele tendo que atender até mais rápido até, né, doutor? pelo número de pessoas. A nossa profissão, especificamente a do anestesista ou do anestesiologista, ela é uma profissão que a gente compara muito a de um aviador, né? Então, a gente tem um momento da decolagem, que seria a indução anestésica, a manutenção e depois o pouso, né? Então, vocês imaginem que isso tudo exige um nível de atenção muito grande, né? Tem um trabalho que foi publicado em um grande periódico de altíssimo fator de impacto que comparou dois grupos, os grupos de médicos que eram submetidos a cargas horárias de trabalho de 24 horas e o outro grupo ingeria bebida alcoólica. Eu não vou saber exatamente a mesma quantidade. A performance dos testes de cognição e os testes motores finos do grupo que recebeu álcool foi melhor daqueles que ficaram privados de sono. Meu Deus. Então, realmente, a gente tem que se preocupar com isso, né? O médico hoje ele está
pressionado. Existe óbvio que se a gente estabelecer um paralelo entre o que o médico recebe em termos absolutos e o que a população geral recebe, é óbvio que existe uma grande diferença. Mas o médico, ele tem que trabalhar cada vez mais para manter um determinado nível de vida, porque, afinal de contas, é um investimento muito grande. Muito alto. Né? Não, hoje, um curso de medicina, hoje, que seja numa faculdade privada, é, no mínimo, R$4.000, jogando por baixo, né? Quer dizer, imagina, o cara paga, em média, 8, 10 anos ali de curso, nesse valor médio, o cara tem que ter o retorno dele mesmo, né? Não é só uma questão de status mais, né? Agora é uma questão até de sobrevivência. Pelo que eu entendo, está virando uma questão de sobrevivência, né?